Olá meus amigos, tudo bem? Hoje eu trago o final da história, o dia em que os marcianos conheceram Jesus. Einstein então, quando veio observar o eclipse, ele ficou em casa de minha avó e assim eles se conheceram e se tornaram grandes amigos. Depois disso, ele volta para os Estados Unidos e eles continuam se comunicando por correspondência. Então, outro dia, Einstein disse que tinha uma novidade muito surpreendente para contar para minha avó. Ela então disse: pois bem, então venha até a minha casa. Einstein então veio lá dos Estados Unidos, de Nova York. Ele pegou um navio. Demorou algum tempo. As viagens antigamente eram um pouco mais demoradas. Não estamos falando de um passado tão distante. Razoavelmente, quer dizer, assim, relativamente, né? Relativamente, passado até relativamente breve. Então, eles estavam ali. Einstein trouxe seus equipamentos e eles começaram a conversar. E Einstein então mostrou ali, montou rapidamente uma máquina arcaica, isto é, simples, relativamente simples. Não tinha nada de tão especial naquela máquina, aparentemente, porque depois de ele colocar um líquido ali dentro, um líquido misterioso, até hoje misterioso, porque Einstein morreu levando esse mistério para o caixão. O líquido estava ali, borbulhando, dentro do tubo de ensaio. Einstein então pega esse líquido e bebe. Depois ele desmaia, ele tem um breve desmaio. Minha avó fica assombrada com aquilo, mas a Einstein já havia prevenido ela de antemão que seria plausível de acontecer isso. Ok, logo em seguida ele recupera a consciência, ele ainda um tanto quanto confuso e tonto. Eles se sentam à mesa, Einstein e a minha avó. E Einstein então vomita. Não literalmente, porque na verdade o que ele faz é regurgitar e depois com a sua mão ele tira um chip de dentro da sua boca. Os detalhes dessa história são um mistério. Como isto é possível até hoje, a minha avó nunca pôde explicar, Einstein também não disse. Essa é uma história verídica. Essa é uma história verídica, tá certo, pessoal? Então Einstein disse para minha avó: Marta, realmente existe vida em Marte. E eu posso provar. Com isso, eles vão até o laboratório, um laboratório que Einstein cultivava, digamos assim. Ele guardava ali na casa da minha avó. Entraram então no seu laboratório improvisado. Na verdade, só ele entrava ali dentro, né? Minha avó só guardava para ele. Aquele laboratório era um laboratório secreto. Pois bem, então
ele tira um notebook avançadíssimo daquele laboratório, de uma gaveta lá, e, enfim, isso também é um mistério. Depois disso, ele digita alguns códigos lá e aparece então na tela uma frase. Tudo, ele não sabia, a Marta não sabia explicar, mas Einstein disse para ela: ó, isso aqui é uma mensagem dos habitantes de Marte. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: nós sabemos hoje em dia que vida em Marte, ela não tem como existir em uma forma inteligente, mas isso é contraditório com o que eu estou dizendo. Aí entra a física quântica, porque sim, os nossos amigos de Marte, porque eles eram um povo super amigo, eles eram muito pequenos, de maneira que é inconcebível para a compreensão humana. A física quântica consegue explicar, assim, arranhar a superfície do que isto significa, né? Pois bem, então eles vão até o telescópio e Marte começa a emitir umas luzes. Essas luzes era um sinal Morse, código Morse, dizendo: amigo Einstein, venha nos visitar, por que você não aparece? Marta ficou boquiaberta, tá certo? Ela não conseguia acreditar nas palavras que estava ouvindo. Então, eles decidem ir até Marte. Aqui é o fim de onde nós paramos. Além daqui é o desfecho final. Ficou combinado então que eles iriam depois de 2 semanas, porque para arranjar todos os preparativos e tudo mais. Minha avó fez a mochila dela, né? E então, como seria essa viagem? Einstein havia revelado que tinha feito a máquina do tempo e a máquina de teletransporte. Então, ele tirou um lençol de um móvel lá, e este móvel era nada mais nada menos que a máquina de teletransporte. A máquina do tempo estava ali do lado, mas não falaremos sobre isso. Bom, entraram os dois nessa máquina de teletransporte. Como se dava essa máquina de teletransporte? Os dois ficaram, então, sentados, um em uma cadeira e outro em outra. Eles colocaram um capacete aparentemente normal, tinha algumas fios ali, mas nada que indicasse que aquilo poderia ser uma máquina de teletransporte. Fato é que então, em um lapso de tempo, eles aparecem em Marte. E o que está lá em Marte? O que está lá em Marte? Seres humanos iguais a nós. Sim, meus amigos, em Marte. A física quântica que eu falo para vocês é porque nós, olhando daqui, a física atual, estudando tudo, não consegue analisar os fatos. Mas sim, eles eram do tamanho da gente. Isso contava a minha falecida avó, né? Contava pra mim, eu era só um garoto. Ela me contou essas histórias. Então, chegaram lá, estavam eles lá. Então era aquele deserto vermelho tradicional.
Eles estavam lá. Então, os anfitriões de Marte convidaram eles para entrar em uma caverna que havia lá. Eles entraram e lá dentro era um lugar absurdamente grande, uma vegetação magnífica, tudo. Parecia fora de contexto que ali fora fosse aquele deserto vermelho e lá dentro dessa caverna estivesse toda aquela natureza com animais exóticos que a nossa imaginação não consegue nem conceber. Minha avó contava que lá existia belíssimos animais e tudo, muito diferentes aqui da terra. As plantas também eram diferentes. Minha avó, o que a minha avó tinha levado na mochila dela? Uma Bíblia. A minha avó sempre foi muito religiosa, muito apegada em Deus. Então, ela teve a brilhante ideia, maravilhosa ideia de falar de Jesus para os marcianos. Neste momento é que os marcianos conhecem Jesus. Os marcianos, um povo muito inteligente, muito tudo, né? Eles estavam ali e eles acreditavam em um poder superior, diferente dos nossos que a gente pode conceber aqui na Terra. O culto religioso deles era baseado em uma única religião, embora eles fossem um povo numerosíssimo, 3 ou 4 vezes maior do que a população aqui da Terra. Todos eles acreditavam no mesmo Deus. Minha avó falou então para um dos marcianos de mais poder, né? E este se convenceu de que sim, Deus criou o universo com a sua palavra, sua poderosa palavra. Tanto o planeta Terra, como Marte, como todos os outros planetas povoados por este universo. Então, este homem poderoso lá que governava aquele mundo secreto de Marte, na verdade, ele conta para todos eles lá sobre Jesus. Todos eles se convertem. E até hoje, eu quando olho para Marte do meu telescópio, eu ainda fico lembrando das histórias da minha avó. Eles estão lá até hoje, esperando a volta de Jesus. Todo aquele povo, numerosíssimo, esperando a volta de Jesus. E eu fico pensando, nossa, e nós aqui na Terra, né? Tão separados, tão divididos, cada um com as suas opiniões, cada um com a sua religião, cada um com um tipo de Jesus, cada um com um tipo de Deus, cada um com um tipo de Cristo. Bom, alguns são de Paulo, outros são de Pedro, e etc. Então essa foi a minha surpreendente história. E eu sei que é difícil de acreditar, mas era isso que a minha falecida avó costumava me contar quando eu era um garoto. E eu acredito muito nessa história. E eu sei que Jesus está voltando e que nós seremos felizes, eu e todos aqueles que quiserem, e os marcianos junto com Jesus.